conhecer ao Senhor. Como é bom termos sido achados pelo Senhor. Como é bom termos sido escolhidos pelo Senhor. A tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor investiu em nos buscar. O Senhor investiu em nos conquistar, em nos achar, em nos atrair para perto do Senhor, através de Jesus, para sermos a tua igreja, a tua noiva, o teu templo de pedras vivas. Obrigado, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver de forma digna da nossa vocação, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nos vocacionou. Por isso, Senhor, nos ensine a viver essa vida, Pai, através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra venha trazer libertação dia após dia, Senhor. Por isso, mais uma vez, nós oramos ao Senhor aqui neste lugar e clamamos: ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a conhecer a tua verdade, porque ela liberta. Ensina-nos, Senhor, a não sermos só ouvintes da tua verdade, para que não enganemos a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a sermos operosos praticantes da tua palavra, Senhor, para que assim o Senhor abençoe tudo o que nós fizermos, Pai. Por isso, nesta noite nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, dá-nos ouvidos para ouvir o teu Espírito, Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Vamos compartilhar, vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Amém. Quem tem sede e fome de aprender aí? Amém. Ontem eu usei um texto na pregação de ontem da ceia ministerial. Até aconselho que quem puder, e quem quiser, busque no nosso canal do YouTube a mensagem de ontem. Ontem nós pregamos sobre ambiente de expansão, Então eu usei um texto que diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles tinham um grande interesse pela palavra. Amém? Esse interesse é a fome. Esse interesse é a sede, é o desejo que nós temos por mais do Senhor, porque Ele é a palavra. Amém? Irmãos, eu acredito de todo o meu coração que a melhor e a única forma verdadeira de você se encher da presença de Deus é você se encher da palavra dEle. Amém? Porque Jesus é a palavra. Fala assim: Jesus é a palavra. E a palavra é Jesus. Amém? Mas não só se encher de conhecimento, porque nesse aspecto aí, só conhecer, a letra mata, mas que seja, a palavra viva dentro de você, a palavra que você pratica, que você vive ela no seu dia a dia. Aí essa palavra, ela se torna espírito e vida dentro de você. Amém? Aleluia. Vamos então à mensagem de hoje, irmãos. Vamos continuar, Estamos sobre essa nuvem, sobre essa direção. Estamos num tempo de expansão e estamos falando agora sobre mentalidade de expansão. Me repita comigo: mentalidade de expansão. Pastor, porque o Senhor pede para a gente repetir? Para você gravar. Amém? Tudo aquilo que a gente repete, a gente grava, e tem que estar gravado na mente da gente. Amém? E nós estamos falando sobre as mentalidades que fazem oposição à mentalidade de expansão do reino de Deus. Nós precisamos reconhecer essas mentalidades, não é? Porque se nós não conhecemos os ardis do nosso inimigo, se não conhecemos as mentalidades que são inimigas da mentalidade do reino de Deus,
muitas vezes nós recebemos esse tipo de mentalidade que vem por meio de pensamentos, de conceitos, de valores, não é? De costumes. Nós aceitamos isso como algo que pode até colaborar com a nossa vida, né? E acaba atrapalhando, amém? Semana passada, nós demos uma pausa aqui nós discernimos essas mentalidades, porque nós falamos que o Senhor, Ele semeia essa mentalidade na nossa vida através de promessas e ordens. Fala assim, promessas e ordens. Então, as promessas e as ordens do Senhor são essas sementes, e nós então aprendemos um pouquinho semana passada como cultivar essa semente, amém? Tudo isso está disponível no nosso canal do YouTube. Até quero, né, incentivar os irmãos a não só acessar o YouTube sem você fazer o seu perfil lá. Faça seu perfil no YouTube, para que você possa se inscrever nos canais e se inscreva, né, na ICB Curitiba. Compartilhe as mensagens, né, curta, porque isso dá relevância para as mensagens lá, e muitas pessoas, né, podem ser alcançadas por essa mensagem e podem estar vindo aqui para, né, estar aprendendo a ter uma vida com Deus de verdade, amém? Aleluia! E hoje eu quero continuar com vocês, falando sobre essa mentalidade de expansão. No domingo retrasado, nós falamos sobre a mentalidade do pecado. Fala assim, mentalidade do pecado. Qual é o objetivo da mentalidade do pecado? É separar a nossa mentalidade da mentalidade de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, amém? Então, o pecado separa a nossa mentalidade de Deus. Nós começamos a querer pensar diferente do que Deus pensa, amém? Esses dois tipos de diferença. O primeiro, que é dessa mentalidade errada, é uma mentalidade que nos separa, é uma mentalidade que nos distancia, é uma mentalidade que gera conflito, que gera divisão, facção, dissensão, e todas as coisas que impedem de nós vivermos como um corpo, como a igreja, como a noiva do Senhor, amém? Mas tem as diferenças que elas são celebradas, são as diferenças que nos aproximam, as diferenças que nos unem, as diferenças que nos completam, as diferenças que nos fortalecem, as diferenças que nos potencializam, as diferenças que geram comunhão, sim ou não? Porque a base da comunhão está exatamente aonde? Na diferença, não é verdade? Não é? Por que eu posso ter uma comunhão de ser um só corpo com a minha esposa? Porque ela é completamente diferente de mim, não é? No corpo e na alma, nós somos diferentes. Então podemos completar um ao outro, amém? Essa diferença, ela é celebrada, essa diferença, ela é bem-vinda, essa diferença é a expressão da multiforme graça de Deus, amém? Não é? Mas essa diferença, ela não nos impede de grandes conquistas, e a diferença deve ser celebrada, mas a diferença que nos separa, a diferença que nos afasta, não é eu quero ser diferente, não é? A diferença que gera discordância, não é? Essa é a mentalidade do pecado, porque o pecado, ele gera uma mentalidade independente da mentalidade de Deus, não é? Ele gera valores independentes dos valores de Deus, e cada vez se distanciam mais, amém? E hoje nós vamos ver uma outra mentalidade que também combate essa mentalidade do reino de Deus, amém? Nós vamos então lá ler o nosso texto base, que é Salmo número 2, versículo 8. Vamos ler na NVI. Salmo número 2, versículo 8, diz assim: Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Amém? É importante nós avaliarmos a nossa mentalidade frente às promessas e aos mandamentos de Deus, não é? Uma ordem de Deus, não é? Eu quero separar aqui ordem de mandamento, né? Mandamento é aquilo que rege a nossa vida, entendeu? Por exemplo, amar é um mandamento, é ou não é verdade? Não é? Mas tem ordens, não é? Isso aqui eu entendo como uma ordem. Ele está mandando nós fazermos algo, né? O mandamento é aquilo que determina como que nós vamos fazer as coisas, mas a ordem é uma ação específica, sim ou não? Não é? E aqui é uma ordem, o Senhor está mandando nós pedirmos algo para Ele, né? É uma ordem específica, é uma ordem direta, amém? E quando nós não cumprimos, não conseguimos
nos imaginar cumprindo as ordens, nós podemos ver então que a nossa mentalidade está muito aquém das ordens que o Senhor manda a gente cumprir, né? E por isso é importante nós buscarmos essa mudança de mentalidade, essa expansão da nossa mentalidade. Meus irmãos, porque imagine só, você ter uma vida de fé, onde as promessas de Deus são uma expectativa distante da sua vida, não é? Imagina só, Deus promete tantas coisas grandes, tantas coisas maravilhosas, mas elas são no máximo uma expectativa distante, e a maioria das pessoas morrem sem viver quase nada das promessas de Deus. Imagina você ter uma vida de fé, uma vida espiritual, onde além das promessas ser uma expectativa distante da sua vida, as ordens do Senhor ser coisas que te colocam medo, ser coisas que te oprimem, porque tem pessoas que elas se sentem oprimidas diante das ordens do Senhor, não é verdade? Não é? Imagina só que vida de fé você vai ter, imagina só que vida espiritual você vai ter, se a sua mentalidade, né, não condiz com as promessas, a sua mentalidade não consegue, absorver as promessas de Deus, se a sua mentalidade não consegue absorver as ordens do Senhor, entendeu? Você vai viver, a sua vida vai ser, espiritualmente, vai ser uma dualidade entre uma expectativa distante e entre um sentimento de incapacidade ou até de revolta, não é, com relação às ordens do Senhor. Já pensou? Esse é um caminho de fracasso, esse é um caminho de derrota, e o Senhor quer te dar uma vida, não simplesmente vencedora, mas mais do que vencedora, amém? E o Senhor tem me incomodado para te ensinar essas coisas, para que você tome decisões radicais na sua vida, amém? Decisões radicais. A mudança não é rápida, mas a decisão de mudar tem que ser rápida, amém? Não é? Você tem que decidir, isso não quer dizer que você vai mudar rápido, mas você tem que decidir mudar e começar essa mudança o quanto antes, amém? A mudança não é rápida, mas a decisão de mudar tem que ser rápida. A mudança não é radical, da água para o vinho do dia para a noite, porque mudança não é milagre, mudança é processo, amém? Mas a decisão de mudar tem que ser radical, tem que ser inegociável na sua vida, amém? E hoje então quero falar dessa segunda mentalidade, que ela combate a mentalidade do pecado, né? A mentalidade da expansão, da abundância, né? Então, nós vemos ali que Deus semeou essa mentalidade em Adão por meio de uma ordem, sim ou não? Olha, povoe a terra inteira, não é verdade? Conquiste o globo terrestre, né? Na minha mente funciona assim, ó, o Senhor plantou um jardim de uma região chamada Éden, né? O Éden não era o jardim, o Éden era a região onde o jardim foi plantado, e ele mandou que Adão ele cultivasse esse jardim, até que toda a terra fosse um jardim. Mas o pecado separou a mentalidade dele da mentalidade de Deus, e o jardim nunca expandiu, inclusive ele saiu do jardim, não é verdade? Aí o Senhor, depois de um tempo de anarquia sobre a face da terra, onde não havia governo, onde não havia líder, onde era literalmente cada um por si, Deus por ninguém, aí o Senhor escolhe um homem, Noé, para recomeçar a raça humana, não é? E aí vocês conhecem a história da Arca de Noé, não é verdade? A gente nem prega mais sobre a Arca de Noé nos cultos, a gente prega só na escolinha, dos kids, tem que pregar mais sobre a Arca de Noé no culto dos grandes, porque os grandes esqueceram de Noé, eu acho, Então, toda aquela situação, depois de dias, o globo terrestre inteiro foi inundado, e se você duvida disso, se você estudar um pouco de arqueologia, você vai ver que existem evidências de uma inundação em todas as partes do mundo, algo que superou os montes mais altos da terra, você está me entendendo? Então, isso é um fato já comprovado pela arqueologia, mas que não é aceito na academia,
por causa de um preconceito, não é? A ciência, ela quer se separar de tudo o que aponta para Deus, né? Não a ciência, né? Os homens que controlam hoje aquilo que é ensinado para a população mundial, né? As secretarias de educação, que estão muito mais preocupados com uma ideologia do que com a própria ciência, é ou não é verdade? Então, depois de um tempo, essa arca, ela vai, né, ancorar no Monte Ararat, e o Senhor, então, ele chama Noé, e ele dá a Noé, ele planta em Noé, uma ordem semelhante à ordem que ele deu para Abraão. O que ele queria fazer na vida de Noé através dessa ordem? Gerar uma mentalidade de grandeza, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de frutificação, de multiplicação, o que eu tenho chamado aqui de uma mentalidade de expansão. Amém? Aleluia! E aí lá em Gênesis 9:1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, olha só, meu irmão, né? Olha aqui, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Isso aqui não foi uma ordem que ele deu para Noé? Ó Noé, seja fértil. Noé, multiplique. Noé, encha a terra. Será que você entende que todas as ordens que o Senhor dá para a gente são grandes bênçãos na vida da gente? Sim ou não? Eu acho que depois que Pedro andou em cima da água, ele deve ter pensado assim, rapaz, que bênção ter andado em cima da água. Mas inicialmente talvez ele encarou só como uma ordem, não é? Sabe por que muitas pessoas rejeitam as ordens do Senhor? Porque não entendem que aquilo é fonte de grande bênção para a vida deles. Meu irmão, rejeitar a ordem é rejeitar a bênção. Deus abençoou Noé dando a ele uma ordem, não é? Seja fértil. Noé, multiplique-se. Noé, encha a terra. Eu acho que depois que a arca ancorou, não é, no Monte Ararat, Noé pensou assim, rapaz, ganhei de presente de Deus uma casa na montanha. Vou curtir a vida agora. Mas Noé teve que, encher a terra, não é verdade? Sim ou não? E para combater essa mentalidade, entenda, o inimigo através do mundo, meu irmão, o mundo jaz do maligno, não é? Ele é nosso adversário, ele quer plantar em você uma mentalidade diferente, porque se ele conseguir controlar a sua mentalidade, ele controla a sua vida. Quem controla a sua mentalidade, controla a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo nos dá um grande alerta e uma grande direção para nós, para que, se você quer ser controlado por Deus, ele fala, leve todo o seu pensamento cativo à palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Amém? Conecte a sua mente à mente de Deus, conecte a sua mente à mente do Criador. Aí, meu irmão, surge, não é, na descendência de Noé, a mentalidade de controle. Eu falo assim, mentalidade de controle. Pois é, não é? Como que isso aconteceu? Deixa eu ler para vocês aqui Gênesis 10, do 8 ao 11. E depois Gênesis 11, 4. Eu vou ler na NVI, diz assim, Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Reobote-ir e Calá. E Gênesis 11, 4 diz assim, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face
da terra. Olha só que interessante, né? Qual foi a ordem que o Senhor deu a Noé? Vamos parafrasear aqui? Espalhem-se pela face da terra. E qual foi o grande pensamento, a grande ideia que Nimrod teve de começar a construir cidades, impérios, reinos? Qual o objetivo dele fazer isso? Não se espalhar pela face da terra, ou seja, uma mentalidade que contraria completamente a mentalidade que o Senhor semeou na vida de Noé. Agora vamos entender um pouco do porquê disso aqui, né? Irmãos, depois que Adão saiu do jardim, né, e se multiplicou pela terra, e teve filhos e filhas, não é verdade? Não é? Viveu, né, muito tempo, gerando filhos e filhas. Os povos cresceram, se espalharam, não é? Só que não havia governo. Fala assim, não havia governo. Não havia nada parecido com o que a gente tem hoje. Não havia governos, não havia impérios, não haviam líderes, não haviam leis, não haviam normas. Como é que é o nome disso? Anarquia. Anarquia. Noé, ele viu como é ruim viver em anarquia. Imagina você aqui, meu irmão, numa situação onde não há lei nenhuma, onde não tem nada. Como é que você viria para cá hoje, nesse trânsito louco aí? Sem sinal de trânsito, sem lei de trânsito, sem policial, sem educação, sem limite, já pensou? Vai ser uma loucura, não é verdade? Sim ou não? Né? No Rio Grande do Sul, agora, quando teve essa enchente lá, o pessoal tinha que andar armado na rua, porque, meu irmão, não tinha força policial suficiente, não tinha nada, e o pessoal, os doidos, aproveitaram para começar a sair, saquear na rua, e não tinham o que fazer. Se você chamasse um policial, esquece, porque estavam tudo envolvido lá, não é? Para resgatar as pessoas, né? Então, meu irmão, estava um perigo sair na rua. Eu estava lá nesses dias aí, fui sair para o culto, e meu falou assim, meu filho, não vai para a igreja. Por quê? Porque está uma loucura. Eu falei, mãe, eu vou, Jesus vai me guardar. Isso aqui pode estar ruim, mas não está ainda parecido com o Vale da Sombra da Morte. Não é verdade? Não tinha hoje, não tinha Uber, não tinha nada. Caminhei uns 5 km na igreja, fui caminhando e voltei caminhando, não é? Louvando ao Senhor. E, bom, estou aqui, né? Nada aconteceu, né? Então eles viram que a anarquia era algo ruim. Mas qual é o oposto da anarquia? Não, o oposto, assim, a anarquia é uma coisa ruim, né? É um extremo, né? Todo extremo é ruim, não é verdade? Qual é o extremo oposto? Eu perguntei errado, então. Qual é o extremo oposto da anarquia? Mas o controle é ruim? A gente ter controle sobre as coisas é ruim? Não, tem um nome para isso. Tem um nome político para isso, né? Porque anarquia é um nome político, né? Onde não há governo, né? Também faz parte disso. Mas é assim, tu fala assim, totalitarismo. O que é isso? É alguém que exerce o controle absoluto sobre os outros e tira de você o seu direito de escolha, o seu direito de expressão, não é? A pessoa se torna um imperador e para tudo você depende dele, entendeu? Nimrod se tornou o primeiro líder totalitário da raça humana. Ele começou a estabelecer impérios, ele começou a estabelecer cidades, não é? Porque eles queriam ter o quê? Controle, traumatizados por um lugar onde não tinham controle, por uma história, né, que eles ouviram, não é? De Noé, dos filhos de Noé, dos seus pais, que eles ouviram a história, sim ou não? A tradição deles é uma tradição oral, eles contavam muitas histórias para passar um para o outro aquilo que acontecia, né? Tanto que quem começou a escrever tudo isso foi Moisés. Por que Moisés sabia todas essas coisas?
Por causa da tradição que eles tinham de contar as histórias dos seus antepassados, não é? Então, eles sabiam da história, gente, foram, né, traumatizados, foram para o lado oposto. Inspirados pelo desejo de não perder o controle, eles tentaram estabelecer um controle absoluto, um controle total. E essa mentalidade, não é? Aonde nós desejamos, onde nós queremos ter o controle total da nossa vida, ter o controle completo da nossa vida e também da vida dos outros, é fruto de uma mentalidade que se opõe à mentalidade de expansão. E geralmente as raízes desse tipo de mentalidade estão enraizadas no medo. Fala assim, medo. Por que a pessoa quer ter controle? Já viu aquele pai, aquela mãe que não deixa o filho na esquina? Você já viu isso? Ele tem um controle absoluto. Até para a criança ir no banheiro tem que pedir. Por que isso acontece? Onde é que está a raiz disso? Aonde? No medo. Me diz uma coisa, hoje as pessoas de hoje, a geração de hoje, tem mais medo que as gerações passadas? O que você acha? Por quê? Por que o mundo diz que essa geração de hoje é a geração Nutella? Quem nasceu de 2000 para cá diz que é Nutella. Não sei, né? Não sou preconceituoso com geração nenhuma, né? Mas diz que é Nutella. O pessoal tem até os memes aí na internet, né? Cara que nasceu nos anos 70, quando ele bate numa árvore, o que acontece? Cara que nasceu nos anos 80, quanto mais vai passando as décadas, entendeu? Tem um que na última cai e chama a mãe. Mãe! Terrível, né? Por quê? Porque o medo está aumentando, sim ou não? Né? Infelizmente, irmãos, a nossa cultura, nós, influenciados por um padrão maligno, nós usamos o medo para colocar limite nos nossos filhos. Eu fui criado ouvindo boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. Meu Deus, não pode cantar. Não sei se é por causa do boi, se é por causa da cara preta, se é por causa da careta. Não é? Pensa, meu irmão. E o velho do saco? E o bicho papão? É ou não é verdade? E o medo vai te quebrar todinho os ossos. Você está me entendendo? Então, né, as pessoas elas vão sendo aí de uma ameaça assim, né, de uma ameaça porque fomos criados com medo, né? Os pais de hoje até não ameaçam mais, mas porque foram criados mais no medo, eles querem controlar, um controle excessivo, um controle que beira o controle absoluto, é um totalitarismo, entendeu? Um filho assim vota no Lula fácil, mas esse é esse assunto para outro dia, né? Entendeu? Deixa para lá esse negócio aí. Você está me entendendo? Não é? É fácil concordar com um governo totalitário. É fácil concordar com um governo que normatiza tudo, que controla tudo, que você não tem liberdade nem para dar oi. Você está me entendendo? Então, essa mentalidade de controle, ela peca diretamente contra a mentalidade de expansão. As raízes dessa mentalidade estão onde? No medo. Então, em função disso, não é? Nós buscamos construir um estilo de vida no qual temos a impressão, fala assim, impressão, que temos controle sobre a vida da gente. Mas, na verdade, nós não temos, é uma impressão. Nós queremos, né, estabelecer uma rotina na vida da gente, nós queremos construir, gente, hoje, a maioria das pessoas, elas querem segurança, elas querem construir um estilo de vida onde elas possam se sentir seguras no presente e seguras no futuro.
Essa é a grande realidade. E isso limita. Isso limita, né? Essa mentalidade, ela é uma mentalidade de miséria. Então, por causa dessa mentalidade de controle, o que nós buscamos? Apontei só 4 coisas aqui, mas tem muito mais, viu, gente? Nós buscamos segurança, sim ou não? Né? Tem até aquele hino que muitos irmãos antigos lembram, né? Você precisa de alguém que te dê segurança, porque senão você dança, quem lembra desse hino aí? Não é hino, né? Você está entendendo? Né? Você precisa de alguém que te dê. Então as pessoas, elas querem uma casa segura, eles querem um emprego seguro, eles querem um relacionamento seguro. É ou não é verdade? Tudo é seguro. Elas nem sabem do que estão se escondendo, né? Muitos homens de Deus estão naquela fase de homens e mulheres, né? De Elias na caverna, né? Outra coisa que essa mentalidade de controle nos leva a buscar, além de segurança, nos leva a buscar uma vida de previsibilidade. Fala assim, previsibilidade. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero ter certeza. Se eu não tiver certeza, você já viu que muitas pessoas, quando elas estão querendo fazer algo, elas buscam em alguém certeza. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Não sei. Muitas pessoas eu percebo que quando vão se aconselhar comigo, elas querem que eu dê uma palavra de previsão. Olha, eu não sou vidente, tá bom? Não sou vidente. Você já viu por que muitas pessoas hoje, elas são dependentes de pessoas que se autodenominam ou ditas profetas? É quase que um cartomante gospel, uma leitura de mão evangélica, porque a pessoa, ela quer ir lá, e ela quer saber o que vai. Você já percebeu isso? O que essa pessoa está buscando na vida dela? Previsibilidade. Irmãos, mas a vida com Deus, é possível ter uma vida de verdade com Deus e ter previsibilidade? Olha só, a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito tem uma característica muito importante. Ele não sabe de onde vem, é que nem o vento, né? Não sabe de onde vem e nem para onde? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Não existe vida mais imprevisível do que vida com Deus. Quem busca previsibilidade não consegue ter vida com Deus. Sabe por que os espias rejeitaram avançar na conquista da terra prometida e ficaram dando rolê no deserto 40 anos? Sabe por quê? Porque eles não se sentiram seguros para enfrentar os inimigos. Ficou até bravo com o líder, com Deus. Quer mandar a gente para ser morto por esses cabras aí que são maiores, são mais numerosos que a gente. Não é verdade? Né? Querem ter uma vantagem tática. Meu irmão, a nossa vida com Deus, quando a gente olha, é comparado, a impressão que a gente tem é que a gente está numa desvantagem. Olha como é que o Senhor envia a gente. Eis que vos envio como ovelha para o meio dos lobos. A primeira vez que eu li esse texto, eu pensei em missionário, muito crente, não pensei em rapaz, isso aqui é sacanagem. Rapaz, Jesus tinha que enviar a gente como um leão, como um urso para o meio dos lobos, não é verdade? Sim ou não? No mínimo, uma hiena. Né? Pô, uma ovelha para o meio dos lobos. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Não é verdade? Né? Então, gente, a vida é imprevisível. Olha só, irmãos, não sei se você já leu esse texto. Nem olhos, tem um olho que ouve. tem um olho aí que ouve. Eu ouvi o olho que ouve aí.
Tem olho que ouve. Está meio travestido esse olho aí, né? É um olho, como é que se diz? É um olho, né? Um olho fluido. Esses olhos aí que, né? Então, nem olho viu, nem ouvido e não subiu no coração o que Deus tem preparado para aqueles. Cara, como que a gente vai ter uma vida de previsibilidade? Olha só, nós cremos num Deus que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou... Você está entendendo que essa mentalidade não combina com a mentalidade do reino de Deus? Você está entendendo isso? Porque a vida com Deus, você se sente seguro em Deus, não na vida. E a gente quer se sentir seguro na vida. A vida com Deus não é uma vida previsível, é uma vida imprevisível, porque ela é surpreendente. Fala assim, surpreendente. Aquilo que é uma surpresa para você, você previu? Não. Né? Outra coisa que as pessoas buscam, além da previsibilidade, elas buscam garantia. Sim ou não? Né? Eu acho, meu irmão, que se em vez de pregar o evangelho, eu começasse a vender seguro espiritual, eu acho que ia dar mais ibope. Não, vou vender seguro espiritual para vocês agora. Faça isso, isso e isso, que Deus garante. Não é? É um seguro de vida espiritual. Não, o maior seguro de vida espiritual é qual? A salvação. Mesmo que morra, viverá. Não é verdade? Seguro de vida após a morte. Olha só que maravilha, né? Esse é o maior seguro que a gente tem, a salvação. Mas as pessoas, elas querem garantia, sim ou não? Porque se há dúvida do resultado, as pessoas não querem fazer, se sentem inseguras. Olha só, olha a ordem de Deus para Abraão: vá para um lugar que eu te mostrarei. Mas aonde é, Senhor? Eu te mostrarei. Mas como? Não vai. Vai que quando você chegar lá, imagina, Abraão indo. Para onde você está indo? Não sei. Só sei quando eu chegar lá, Deus vai me mostrar. Rapaz, que garantia é essa? Não, como é que é a terra, como é que é o ambiente, como é que é o lugar, tem bastante água, tem pouca água, como é que é o povo lá, o povo é legal, o povo é difícil, o povo é bonito, o povo é feio, é alto, é baixo, é preto, é branco, como é que é? Ele não sabia nada. Você está entendendo? Nada. Não é? Imagina quantos lugares que ele chegou, e ele criou a expectativa que ali seria o lugar dele. E Deus mandava ele levantar a barraca e ir embora. Garantia? Nenhuma? Não é verdade? E também, não é? Nós buscamos conforto. Uma pessoa que quer ter o controle, que tem essa mentalidade do controle, que não quer perder o controle sobre a sua vida, né? Que quer poder prever o seu futuro, não é? Ele é o seu Deus, Ele é o seu guia, Ele é o seu profeta, Ele mesmo é a sua própria garantia. Não é assim que funciona essa mentalidade. Faz de você o seu guia, faz de você o seu profeta, porque você é que planeja, você é que decide, você é que constrói o seu futuro, não é? Eu confesso para vocês que uma das grandes dificuldades que eu tive para me render à vontade de Deus foi em deixar de ser o profeta da minha vida. Porque quando eu conheci Jesus, eu já tinha um plano. O que eu já tinha? Eu já tinha um futuro. O que eu já tinha? Porque eu profetizei sobre a minha vida, eu mostrei para mim o caminho. O profeta é aquele que nos leva para o futuro, sim ou não? Não é? Eu profetizei o meu caminho, eu determinei o meu futuro, eu fiz planos, eu estava investindo nisso. Mas aí, quem é o profeta da minha vida? É Deus. Quem é o profeta da sua vida? É Deus. É Ele que determina o seu futuro. Posso ouvir glória a Deus? Está difícil.
É ou não é verdade? Então, as pessoas querem esse conforto, não é? Esse tipo de coisa, irmãos, nos separa completamente da mentalidade que consegue fazer das promessas de Deus não uma expectativa distante, mas uma perspectiva próxima. E uma mentalidade consegue ver nas ordens de Deus bênçãos, portas abertas para grandes realizações, para grandes conquistas. Vê isso com entusiasmo. Como Moisés, Josué e Caleb, eia, subamos! Rapaz, eles estavam vendo naquelas cidades fortificadas, eles estavam vendo naqueles gigantes, naquelas cidades construídas sobre os montes, naquelas cidades nos vales, eles estavam vendo a oportunidade de Deus manifestar a grandeza deles, e eles tomar posse pelo poder de Deus, de uma terra que mana leite e mel, gente, pensa. Mas para isso tem que ter uma mentalidade adequada, a mentalidade de expansão. Não podemos ter essa mentalidade de controle. Qual é a coisa mais importante na sua vida? O que você quer? Segurança? Você quer previsibilidade? Você quer garantias? É ou não é verdade? Você quer conforto? Não. Então, as pessoas com essa mentalidade de controle, elas buscam essas coisas. E pessoa com mentalidade de controle evita o quê? Porque se ela busca algo, ela evita algumas coisas, sim ou não? Quando nós buscamos o bem, nós desviamos do mal. Quando buscamos o mal, nós desviamos do bem. Quando buscamos o que é certo, desviamos do que é errado. E quando buscamos do que é errado, desviamos do que é certo. É ou não é verdade? Quando buscamos o que dá saúde, desviamos do que não é saudável. Mas quando buscamos o que não é saudável, nós desviamos daquilo que dá saúde. Então, já que essa mentalidade do controle nos leva a buscar segurança, previsibilidade, garantias, conforto, também nos leva a evitar algumas coisas, não é? Por exemplo, essa mentalidade nos leva a evitar riscos. Quem gosta de correr risco aqui? Ninguém. Porque o risco mostra para você que você não está no controle, não é? Como que nós medimos o risco? O quanto você não consegue controlar algo. Isso representa para você um risco. Você está me entendendo? Né? Por que você não gosta de se envolver com coisas que você não conhece? Porque o risco é maior, não é verdade? Eu não conheço, não sei o que eu estou fazendo, tenho controle nenhum sobre isso, sim ou não? Por que uma pessoa que vai começar a dirigir, ela sente medo, fica nervosa e roda na baliza por bobeira? Porque como ela não se sente segura, que questão tem que se sentir seguro, não é? Então ela tem medo, aquilo representa um risco para ela, porque ela acha que ela não vai conseguir controlar, e paga 3 vezes a prova. Entendeu? Gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tipo de mentalidade não gera escassez na vida da gente? Primeiro, porque nos impede de ter grandes ganhos em qualquer área da nossa vida. Segundo, porque nos leva a ter um estilo de vida que custa muito mais. Irmãos, é custoso. Você está me entendendo? O medo, ele cobra de você um alto preço espiritual, um alto preço emocional e um alto preço material. O medo, ele cobra a sua vida, ele te enclausura. Então as pessoas evitam o risco. Outra coisa que as pessoas evitam, a imprevisibilidade. Então, tudo que eu não sei como é que vai acontecer, eu não quero. E assim as pessoas vão rejeitando, não é, o que Deus tem para elas. Outra coisa que elas rejeitam,
elas rejeitam o sacrifício e o desconforto, sim ou não? Uma pessoa que preza pelo conforto, ela vai, né? É aquele negócio que a Bíblia diz, né? Rapaz, não vou sair porque tem um leão aí fora, e ele pode me devorar. Você está me entendendo? As pessoas têm medo do que elas não conseguem ver, né? É o princípio do lago sujo, né? Ninguém vai até que alguém, lago turvo, né? Até que alguém vai, não é verdade? Entendeu? O problema é que a fé é crer em coisas que a gente não vê. Então a pessoa não quer ter desconforto, não quer a imprevisibilidade, não é? A outra coisa que ela evita, não é? Ela evita tudo que gera nela medo de fracasso. Tudo que ela pensa, eu posso fracassar. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para você. O fracasso é mau? O fracasso é ruim ou o fracasso é bom? O que você acha? O fracasso é bom. Irmãos, o melhor professor da vida é o fracasso. Fracasso, repita comigo assim, fracasso é uma bênção. Fracasso é uma bênção, verdade. Pastor, mas eu fracassei, estou triste até hoje. É porque você está vendo o fracasso do jeito errado. Tem pessoas, irmãos, o fracasso, né? Se a gente pegar a estatística assim, né? Quem sabe caminhar aqui? Você lembra quantas vezes você fracassou tentando caminhar? Você lembra? Não, porque você era muito pequenininho. Não é verdade? Não é? Tem gente que não sabe caminhar direito até hoje. A Celina está sempre caindo. Nunca vi meu irmão para cair, meu irmão. Entendeu? Parece uma criança de 5 anos. Sabe o que é 5 anos? Quando começa a correr, não corre que vai cair, sabe? Celina é assim, se ela der mais de um passo por segundo, ela cai. Entendeu? Não pode. Podia fazer esporte nenhum, porque, nossa Deus, meu irmão. Entendeu? Não é? Dizem que o cair é do homem, mas quando eu conheci a Celina, eu descobri que o cair é da mulher. Meu Deus do céu. Vai cair assim, né? Irmão, o fracasso é uma bênção. Quantas coisas eu sei hoje porque eu fracassei. Quantas coisas você sabe hoje porque você fracassou. Sim ou não? Nós temos que, o fracasso vão dar para a gente as melhores experiências, os fracassos dão para a gente as melhores lições, o fracasso, ele molda o nosso caráter na persistência, ele molda o nosso caráter na perseverança, porque, meu irmão, olha aqui, sempre, a maioria das vezes que você fizer vai dar errado. Mas o bom é que para ter uma vida abençoada, a gente não precisa que a maioria das coisas dê certo. 1 ou 2 dá certo, já mudou a nossa vida. Vamos dar um exemplo. Digamos que você joga na Mega Sena todo mês, por 20 anos. São 120 meses, 240 meses. Aí você acerta uma vez. Mas eu errei mais do que acertei. Qual que faz mais diferença? Precisa acertar quantas vezes na Mega Sena para ficar milionário? Só uma. Não estou dizendo para você jogar, mas estou só dando um exemplo. Você está me entendendo? Contar com a sorte é burrice. Você está me entendendo? Não é? Pastor, contar com a sorte é pecado? Não, é burrice. Os burros, tem burro que vai ser salvo, fica tranquilo. Não é? Porque se a pessoa só tem essa esperança e fica acomodada ali sonhando, você já viu o preguiçoso que a grande esperança da vida dele é jogar na Mega Sena e ficar rico, mas nunca vai nada na vida? Dá até raiva. Porque no dia de jogar da preguiça não vai. Pensa, meu irmão. Né? Que desgraça. Misericórdia, né? Fala assim, misericórdia. Está doido, né? Então o medo de fracassar faz com que as pessoas elas travem. Irmão, isso é a minha mentalidade, que você acha que o fracasso é ruim, mas o fracasso ele é
bom. Você está me entendendo? Que as coisas, elas dão mais errado do que certo. É estatístico, sim ou não? É estatístico. E quem que inventou a estatística, gente? Quem que inventou a estatística? A estatística é algo que é comprovado na vida da gente? Sim ou não? Sim. Quem que inventou isso aí? Deus, que tudo que rege o mundo, tudo que a ciência comprova, tudo que a ciência consegue identificar, quem foi que criou, meu irmão? Foi Deus. Não é verdade? E realmente, estatística é uma ciência, né, da matemática lá que, irmão, quem ignora a estatística vai ser fracassado. É por isso que ele manda a gente ser o quê? Perseverante. Irmão, a gente precisava ser perseverante. Se a maioria das coisas der certo, sim ou não? Por que tem que ser perseverante? Porque a maioria das vezes vai dar errado. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu sou um pastor que eu gosto do erro. Fala assim, o missionário gosta do erro. Por quê? Como eu aprendi muito por meio do erro, e como eu fui discipulado pelo meu pastor, sempre que eu errava, ele me chamava para conversar, eu pensava que ele me dá aquela mijada gospel, e ele me ensinava. O erro é uma grande oportunidade para mim poder te ensinar lições valiosas, que se você não errasse, a sua mente nunca estaria aberta para aprender, sabia disso? O erro é fantástico, então você tem que perder medo de errar, porque você vai errar. Você vai errar mais ou acertar mais? Quem acha que vai acertar mais na vida aí? Não, meu irmão. A vida é uma coleção de erros. Amém? E os bons resultados que temos são fruto dos poucos acertos. Por isso a gente tem que arriscar. Fala assim, arriscar. Ousar. A gente não pode ter medo de errar. Outra coisa que essa pessoa com essa mentalidade ela evita tudo aquilo que ela se sente rejeitada. O medo da rejeição. Gente, esse medo é um medo que apavora muitas pessoas. Elas se sentem julgadas, excluídas, discriminadas, marginalizadas, inferiorizadas. Você está me entendendo? E elas então assumem uma postura de autodefesa, não é? Então você vai ensinar alguém que ele fez uma coisa errada. Como é que essa pessoa se sente? Está me criticando, está me rejeitando, está me excluindo, não é? No vocabulário gospel, como é que a gente gosta de falar? Está me julgando. Ai, não pode, meu, que igreja é essa que o pastor julga? Irmãos, o apóstolo Paulo falou que a gente vai julgar até os anjos. Não é verdade? Sim ou não? O julgamento proibido é o julgamento da condenação. Você, essa aqui já está sentada no colo do capeta. Acabou, não tem mais salvação. Isso eu não posso dizer. Você está me entendendo? Isso não. Porque com relação a isso, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Mas julgá-la para ver se ela vive o evangelho, para ver se ela é uma irmã piedosa, uma mãe cuidadosa, não é, uma esposa serva, uma filha fiel, uma ovelha obediente, isso não tem que julgar? Claro que tem que julgar, meu irmão. Você está me entendendo? E por isso que a autoridade também pode dar castigo, pode ou não pode? Qualquer autoridade é autorizada por Deus a estabelecer castigo, a estabelecer penas, a estabelecer punições. Pode ou não pode, gente? Isso não está escrito. Por que isso acontece? Ou seja, por meio do que isso acontece? Por meio de um julgamento. Não é verdade? Não é? É o processo legal, né? Você está entendendo? Então as pessoas têm medo de rejeição. Você não pode ter medo de rejeição.
a mentalidade de expansão é uma mentalidade empreendedora. Mas você nunca vai ver um empreendedor que busca primeiramente a segurança, primeiramente a previsibilidade, primeiramente as garantias e o conforto, não. Uma pessoa empreendedora. E a gente tem que ser aqui essencialmente empreendedor no reino de Deus. Amém? É óbvio que a gente tem que ser empreendedor em todas as áreas da nossa vida, mas essencialmente no reino de Deus. Uma mentalidade empreendedora, ela vê a oportunidade no risco, ela vê a oportunidade na imprevisibilidade, ela vê o ganho no sacrifício e no desconforto, e ela vê o fracasso e a rejeição como indicadores de que estamos no caminho certo. O fracasso e a rejeição são indicadores. Fala assim: o fracasso e a rejeição são indicadores. Se você não fracassar, é porque você não está fazendo nada. E se você não for rejeitado, é porque a sua vida não está gerando desconforto na vida de ninguém. Isso quer dizer que você é uma pessoa inerte, que você é uma pessoa insípida, que você é uma pessoa que não faz a diferença, você não é luz para o mundo, nem sal para a terra, e os outros vão pisar em você. As pessoas vão te desrespeitar, elas vão caçoar de você, elas vão fazer meme de você, elas não vão te levar a sério, você e nada para elas serão a mesma coisa. Essa é a grande verdade, gente. Você está me entendendo? O medo nos leva a enterrar os dons, o medo nos leva a enterrar talentos, as ideias, as possibilidades, tudo que Deus coloca diante de nós. Nós fazemos o quê? Jogamos terra em cima. Em vez de virar semeadores, nós viramos coveiros, nós enterramos os nossos sonhos, os nossos objetivos, e enterramos os sonhos e objetivos dos outros. Temos sempre uma visão ruim, uma visão negativa, uma perspectiva do futuro ruim. Já viu aquela pessoa que está sempre tendo uma visão ruim do futuro? Meu Deus do céu! Que esperança é essa? Que fé é essa? São os famosos profetas do caos, não é verdade? Sim ou não? Né? Meu irmão, não tem uma palavra de esperança. O Senhor, Ele quer que você rejeite essa mentalidade de controle. E você só vai fazer isso quando você decidir perder o controle da sua vida. A Bíblia diz que aquele que procura a sua vida, a perderá. Mas aquele que perde a sua vida por Jesus e pelo Evangelho, a achará. Perder passa para nós a imagem de controle? Não. Mas é exatamente isso que nós temos que fazer. Confiar no Senhor. Como que eu mostro que eu confio no Senhor? Quando eu creio nas promessas dEle, que todas são para mim, e começo a cultivar ela na nossa vida, como eu ensinei para você semana passada. Quando eu creio que as ordens dele são para mim. Mas aí vem a desculpa: mas eu não posso, eu não consigo, eu tenho que me organizar para isso. Não, meu filho, começa a fazer que a sua vida se organiza, né? Começa a condicionar a sua vida com base nas promessas, começa a condicionar a sua vida com base nos mandamentos, com base nas ordens dele, e as coisas vão se organizar, porque é Ele. A Bíblia diz que é Ele, fala assim: é Deus que faz com que as coisas fiquem nos seus devidos lugares. É você que vai, pastor, não, pastor, sabe o que é, pastor? É que eu tenho que primeiro me organizar. Quem é que coloca as coisas da nossa vida no lugar, gente? E como que Ele coloca isso no lugar? Através de você crer nas promessas e agir segundo elas, através de você crer nos mandamentos e agir segundo eles, através de você crer nas ordens que Ele mandou e agir segundo elas. Isso vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas como isso contraria a sua mente?
inicialmente você vai achar que sua vida está ficando mais bagunçada, porque as verdades de Deus são verdades paradoxais, né? Entendeu? O que é uma verdade paradoxal? É uma verdade escondida por trás de uma contradição aparente. É perdendo que se ganha, é morrendo que se vive, é dando que se recebe. É sendo derrotado para o Senhor que nós nos tornamos verdadeiros vitoriosos. Não é verdade? Não é? A porta é estreita, porque as pessoas, elas têm medo dessas verdades paradoxais, porque a sensação inicial que dá é de perda e não de ganho, é de morte, não de vida, é de não ter direito. E na verdade o Senhor está garantindo direitos que estão além de qualquer direito que você possa um dia imaginar ter na sua vida. Amém? Então, meu irmão, primeiro, busque ter uma mentalidade igual à do Senhor. Segundo, perca o controle. Faça o quê? Perca o controle. Acho que a gente vou até pedir para os irmãos cantar um hino aqui na igreja. Sabe o que hino é? Eles estão descontrolados, porque estaremos controlados por Jesus. Amém? Quem está disposto hoje a ceder o controle da sua vida para o Senhor? Quem está disposto hoje? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos nesta noite. Comece a orar ao Senhor nesta noite, meu irmão. O Senhor tem um plano maravilhoso para a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história, mas para isso Ele precisa que você deixe Ele renovar a sua mente. É preciso que você comece a combater na sua vida essa mentalidade de controle que tem as suas raízes no medo, onde você quer ser o Senhor da sua vida, onde você quer governar a sua vida de uma forma totalitária, mas é o Senhor que é o seu rei, é o Senhor que é o seu dono, Ele é o seu general, é Ele que quer e precisa assumir o controle da sua vida, para que você viva a vida verdadeira, a vida em abundância. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, ajuda-nos, Senhor. Pai, nesta noite, eu semeei na mente dessas pessoas, Pai, desses meus irmãos que estão aqui, essa semente da Tua palavra, Senhor, para gerar neles uma mentalidade diferente da mentalidade de controle, Pai. Uma mentalidade, Senhor, aonde eles consigam ver a possibilidade no risco, a garantia na imprevisibilidade, o resultado do sacrifício e desconforto, que eles possam entender que o fracasso e a rejeição são indicadores que mostram que eles estão no caminho do crescimento, no caminho do desenvolvimento, no caminho da evolução, no caminho da multiplicação, no caminho do ganho, no caminho da expansão, Senhor. Pai, e tudo aquilo que tem controlado a vida deles, impedindo eles de crer que eles conseguirão fazer aquilo que o Senhor mandou eles fazer, Senhor. Senhor, o Senhor quer que eles ganhem para o Senhor as nações da terra. O Senhor quer que eles possam dar para o Senhor os confins da terra como herança, Senhor. Pessoas, línguas, raças, etnias espalhadas, Senhor, por onde eles estão. Mas o medo da rejeição, o medo do fracasso, Senhor, tem impedido eles de falar do Teu amor. Então, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Gera em nós a mentalidade de expansão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Porta da casa mais simples, Oh, Senhor, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. oh, aleluia, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus.
Obrigado, Espírito Santo. Ribacou, menebaqui. Aleluia. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Creia nisso em nome de Jesus. Se renda a Ele. Se renda a Ele nesta noite. Perca o controle sobre a sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte.
Aleluia, aleluia. Dê uma força de palmas ao Senhor. Aleluia. Irmãos, esse louvor, ele retrata a passagem bíblica, quando Moisés levou o povo de Israel para o deserto, e no monte onde houve manifestação de Deus, havia trovões, relâmpagos, nuvens escuras, e a Bíblia dizia que até um animal que tocasse ali seria morto, e o povo ficou com medo. Ficou com o quê? E falou assim: Moisés, nós não iremos, vá você no nosso. E essa tem sido a ação de muitas pessoas. Não sou eu que vou no seu lugar, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é a próxima geração que vai no seu lugar, é você. Deus chamou você para ir. Não delegue para outros por causa do medo, da incredulidade, da falta de esperança, por sentimento de incapacidade, aquilo que Ele disse que é para você. É você que vai evangelizar, é você que vai ganhar, é você que vai conquistar, é você que vai crescer, é você que vai realizar, é você que vai multiplicar, é você que vai expandir. Amém? Você vai passar por um momento de nuvens escuras, de raios, de trevas, você vai até ter medo de morrer, mas lembre, como disse essa canção aqui, que está escrito lá, aquela tempestade era quem? Aqueles raios eram quem? Aquele vento impetuoso que eles fugiram lá daquele dia, mas pegou eles em Pentecostes, era quem? Então não fuja dele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ainda de pé, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos fazer a leitura das instruções. Logo em seguida estaremos consagrando o pão e o suco da uva como símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, para hoje, em memória dele, participarmos do pão. Amém? Lembrando que Ele não te deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Amém? Se os pais puderem ficar com os filhos aí, irmãos, e a minha filha fica ali, ó, com a sua mãe, senão eu te pego depois, o negócio vai ser sério. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Pode sentar no seu lugar. Vamos orar, né? Desculpa, esqueci de orar, irmãos. Ainda de pé, vamos consagrar. Pai, nós consagramos nessa noite o pão como símbolo do teu corpo e o cálice com o suco da uva como símbolo do teu sangue, Pai. Fazemos isso porque hoje, em memória do Senhor, queremos comer do pão e beber do cálice. Amém. Amém, meus irmãos? Pode sentar no seu lugar. Este é o corpo de Cristo que foi partido por cada um de vocês, e este cálice é o cálice na nova aliança garantida pelo sangue do Senhor. Recebam ambos em nome de Jesus.
A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e ele disse: este é meu corpo que é partido por vós. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem todos do pão. Levante o cálice. Após haver ceado, o nosso Senhor Jesus Cristo agradeceu também pelo cálice, e ele disse: este cálice é a nova aliança que Deus faz com o seu povo. A aliança é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem em memória de mim. O apóstolo Paulo acrescentou: quando fazemos isso, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Então, a memória dele, daquele que nos deu espírito de ousadia, não de medo.
Bebam do cálice. Se você pode, ajoelhe-se no seu lugar, renove seus votos com o Senhor nesta noite. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Aleluia. Dê mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, antes de encerrar, vamos consagrar ao Senhor o nosso dízimo, nossa oferta também. Você que vai consagrar seu dízimo nesta noite, já prepara ele aí. Você que vai consagrar a sua oferta, não deixe de consagrar uma oferta especial hoje, amém? Dê hoje a sua melhor oferta em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você, aproveitando, né, o que falamos hoje já. Esse texto está lá em Isaías 28, no versículo 16, eu vou ler na NTLH. Isaías 28, versículo 16, na nova tradução na linguagem de hoje. Amém? Diz assim, ó: por isso, o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito: quem tem fé, não tem medo. Essa pedra aqui é Jesus. Amém? E qual é a base? Irmãos, qual tem que ser a base da sua vida de fé? Você tem que gravar essa mensagem, esse versículo aqui, essa frase, não é? Ó, pois o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Qual é a crença principal do alicerce da sua vida de fé? Que você não pode ter medo. Repita assim: eu não posso ter medo. Diz assim: quem tem fé, não tem medo. Se você tem medo, você tem alicerces na fé, sim ou não? Então não tenha medo. O menor de todos os mandamentos, o mais fácil de todos os mandamentos, o primeiro mandamento que Deus diz para a gente cumprir quando a gente quer voltar para Ele, isso está lá em Malaquias, o diálogo ali é: voltem para mim, eu voltarei para vocês, não é? É o dízimo e oferta. Fala assim: dízimo e oferta. Mas por que muitos não dizimam na oferta? Bom, eu não sei porque muitos não dizimam na oferta. Eu sei porque no início da minha vida eu não dizimava, eu não ofertava. Eu tinha dois medos. Fala assim: o missionário tinha dois medos. Eu não sei se você tem medo com relação a isso. Eu tinha dois. Amém? O primeiro medo que eu tinha era medo que faltasse. Fala assim: medo de faltar. Eu não dizimava porque eu tinha medo que faltasse e eu não conseguiria pagar as contas
não conseguiria dar conta do que eu tinha que dar, então eu tinha medo que faltasse. Amém? O segundo medo que eu tinha, não sei se você tem esse medo também, eu tinha medo de ser trouxa. Fala assim, medo de ser trouxa. Eu tinha medo de ser trouxa. A impressão que eu tinha é que o ato de eu dizimar e ofertar, a igreja estava tirando vantagem sobre a minha vida. Você está me entendendo? E o interessante é que eu converti em 2001 e a igreja, antes disso, nunca teve meu dízimo e sempre cresceu e sempre prosperou. É ou não é verdade? Como se a igreja precisasse do meu dízimo. Era eu que precisava das bênçãos do Senhor. Então não tenha medo, olha aqui para mim, não tenha medo de ser um dizimista fiel nessa igreja. Não tenha medo de separar uma boa oferta todo mês para colaborar com esta obra. Você não ficará desiludido. Amém? Vamos então orar para consagrar. Depois você vem aqui, você que vai dizimar, você ajoelha aqui, se você tem condição física para isso, e você ora pelo seu dízimo. E depois do dízimo, que todos se levantarem e voltar para os seus lugares, todos virão e consagrarão sua oferta aqui. Amém? Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Senhor. Ajuda-nos a confiar na Tua palavra, Pai, para podermos ter fé suficiente, coragem suficiente, para sermos fiéis no nosso dízimo e na nossa oferta, Pai, porque esse é o primeiro passo de fidelidade que precisamos dar diante do Senhor, Pai. Nós oramos e pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Só esperar o Rudy recolher os dízimos aqui. Aí eles vão cantar a canção de novo. Você sai com alegria do seu lugar. Tem que ser como? E dê a sua melhor oferta. Não dê o seu menor hoje para o Senhor, nem o seu pior. Dê o seu melhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode vir, em nome de Jesus. Aleluia, mais uma salva de palmas para Jesus, meus irmãos, porque Ele merece, amém? Fica de pé um pouquinho, você já cansou de ficar sentado, só quero dar alguns avisos para os irmãos. Vamos ver qual vai ser o primeiro aí que vai vir na telinha. Não é a telinha da Globo, essa aí não presta, é a telinha da bênção. Vamos lá, vamos lá. Teve um dia que eu falava assim, aparecia, acho que eu perdi a autoridade. Gosta difícil, né? Vamos lá então, meus irmãos, olha só, aí ó. Com Freedom. Tá devagar. Com Freedom. Olha aí. Quem tem mais de 100 anos aqui? 101. 106 meses. Não? Então você não tem desculpa não estar aqui, amém? Mas missionário, é para jovem. Olha para o seu irmão, escolhe o irmão aí,
Dá um sorriso para ele e fala assim, ó, velho é o diabo. Fala para outro agora, fala para outro. Velho é o diabo. Porque o diabo é velho, ele não vai vir. Olha aqui para mim, irmãos. Porque o diabo é velho, ele não vai. E se você não vir, vai ficar com quem? Pastor, vou ficar em casa curtindo a minha esposa. Cuidado que ela vira uma diaba. Vou ficar em casa curtindo, né, o meu marido. Cuidado que ele vira um diabo. E não me chama para expulsar o demônio, porque eu vou estar na Confrido, amém? Porque eu fui escolhido, amém? Para quem fizer a inscrição até dia 17, vai ter sorteio de uma camiseta da Confrido, amém? Uma camiseta top para você ir passear no Parque Barigui. Até as capivaras vão converter. Entendeu? Próximo aviso. 22 e 23 de junho, encontro com o amor de Deus. Encontro é? Quem aqui ainda não foi no encontro, levanta a mão, quero olhar bem para você. Levanta bem a mão aí, ó, tem que ir. Tem que ir. Vocês já foram? Não foi ainda? Mas tem que ir, o daqui é bom. O encontro daqui tem frio, de lá não tem frio. Não é verdade? Tem um encontro com Deus no inverno, meu irmão. Faz toda a diferença. Vocês estão lá no calor, lá é diferente. Aqui Jesus pega de madrugada no frio. Então vocês têm que ir também. Quem mais aí, ó? Irmãos, olha aí, ó, o pastor Marquinhos Sósia. Entendeu? Até o irmão Ivo entrou aqui hoje e falou assim, ô pastor Marquinhos, ontem eu botei um do lado do outro só para ver se tinha diferença. Não é? Pouca, mas tem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, muito importante, viu? Você que já foi, vá trabalhar, é uma bênção de Deus. Você cresce espiritualmente, cresce ou não cresce? Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, né? Você que não foi, vá passar. Você que não foi passar, vai trabalhar. O valor da inscrição para quem vai passar é R$120. Para quem vai trabalhar é R$65. Olha só que barato, meu irmão. Entendeu? Se você for com 2 pessoas no MEC, já dá 120. 2, 3 pessoas no MEC já era. Não é verdade? Pensa. Então vai ser uma bênção. Outro aviso agora, dia 15, sábado que vem, nós teremos aqui um seminário sobre o mundo espiritual, amém? Eu vou ensinar você sobre o mundo espiritual que nos rodeia, não é? A Bíblia diz que ao nosso redor tem uma multidão de testemunha. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor, que os demônios estão ao nosso redor, que o Senhor está conosco, não é verdade? Eu quero explicar essa dinâmica do mundo espiritual para vocês. Muitas pessoas mistificam o mundo espiritual e se relacionam com o mundo espiritual que as rodeia de forma errada, equivocada, enganosa e mística, e isso dá acesso a demônios. Então quero te ensinar biblicamente como que funciona o mundo espiritual, amém? Então nós estaremos aqui sábado que vem, das 18 horas até as 22 horas, amém? Não vai ter valor de inscrição nenhum para seminário, eu só quero ter um tempo para te ensinar, amém? O Senhor tem falado comigo já há algum tempo, e Ele tem pedido para mim fazer a seguinte oração: Senhor, faz através de mim, aqui, o que o Senhor fez através de Paulo, lá na escola de Tirano, e eu quero então ensinar você o máximo que eu puder, amém? Então venha, se esforce para estar aqui sábado, das 18 às 22, amém? Mais algum aviso? Aí, ó, reencontro, irmão, esse aqui, meu irmão, esse aqui, sabe aquela palavra que diz que toda planta que o Senhor não plantou, ele arranca? Pois é, isso acontece no reencontro, meu irmão, entendeu? 22 e 24 de novembro, amém? Porque a gente já está anunciando antes, porque o reencontro é bem mais caro. É quanto? Bem mais caro, bem mais caro. E você vai ver quando você for, que não é caro, na verdade é barato, não é? Então a inscrição para quem vai passar R$180, opa, R$280, não é? Vão levar a Helena no reencontro já para ser liberta desde pequenininha, entendeu? E quem vai servir é R$120, amém, irmãos? É em novembro, né? A missionária está fazendo um carnezinho, nós aconselhamos que você divida isso para quem já foi no encontro de princípios, viu? Quem não for no encontro de princípios não pode ir ainda,
Você tem que ir no encontro, com o amor de Deus, encontro de princípios, aí depois o reencontro, e depois o encontro de santidade ainda, não é? Então você que já fez o encontro de princípio, que vai fazer o CTD, ou já fez o CTD, você vai estar apto para esse reencontro, e você pode pagar parcelado, porque, embora comparado a outras coisas não é caro, mas também, né, às vezes a gente não tem 280 aí sobrando no mês, entendeu? Então parcele, não é? Em 4 vezes aí que vai ser tranquilo para você estar participando conosco. Você vai pagar antes de chegar lá, quando chegar lá você vai ter a chaga de graça. De graça é o que Deus faz para você lá na sua vida, amém? A chácara não é de graça, a comida não é de graça, um monte de coisa que tem que ter lá também não é de graça. E você paga não pelo que Deus vai fazer, você paga a sua estadia na chácara, são 2 dias, você paga a sua alimentação, você paga transporte, você paga um monte de coisa, tá bom? Amém? Mas o que Deus te dá é de graça, amém? Aleluia. Então esteja conosco lá em nome de Jesus. E você também precisa trabalhar, amém? Os irmãos não gostam para o reencontro. Por quê, pastor? Porque além de as questões ser mais caras, dá um trabalho, meu irmão. Nossa, Deus. Entendeu? Na segunda-feira que você vai trabalhar, você vai estar moído. Você vai pensar, meu Deus do céu, será que eu aguento até sexta? Acho que eu não aguento. Você vai aguentar porque Deus te abençoa, amém? Aleluia. Não é? O Daniel não vai nem querer pegar no pincel na segunda-feira, mas Jesus vai dar uma benção para ele em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer por esse momento. Quem tá feliz de ter vindo aqui hoje? Amém. Eu estou feliz que você veio, viu? Aleluia. Vamos orar, Pai. Obrigado, Pai. Como é bom estarmos aqui reunidos como irmãos. Como é bom, como é um privilégio poder fazer parte da tua família, da tua igreja, do teu povo, do teu corpo, Senhor. Obrigado. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, nos conduzindo às decisões certas, Senhor. Ajuda-nos a confrontar essa mentalidade de controle que tem raízes no medo, Senhor, para que coloquemos a nossa vida no controle do Senhor, nas tuas mãos. Queremos ser guiados pelo Espírito, que é como o vento, que não sabe de onde vem e nem para onde vai, Senhor. Queremos experimentar as coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que também não subiu no nosso coração, porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou até imaginar, Senhor. Então nos prepare, Senhor, nos dá uma mentalidade que nos capacita para viver no Senhor essa vida surpreendente, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado. Não saia sem me dar um abraço. Aleluia.